Nessa aula nós vamos desenvolver um indicador que ele será plotado em uma janela separada e também nós vamos trabalhar com cores. Pessoal, estou aqui com o MetaEditor aberto, aqui no diretório Indicators, no diretório cap03. Eu vou criar um novo arquivo. Aqui no assistente do MQL5 eu vou manter o indicador personalizado selecionado, vou avançar. E aqui eu vou dar o nome para o nosso indicador de volume, cor. Ok? Vou avançar. Aqui vou manter na configuração que está. Vou avançar. E aqui eu vou selecionar indicador em janela separada. E aqui eu vou adicionar uma plotagem, ela se chamará volume novamente. Só que aqui eu vou clicar duas vezes e ao invés de histograma, eu vou selecionar Color Histogram, ok? E aqui eu vou selecionar duas cores, eu vou selecionar a cor verde e aqui eu vou selecionar a outra cor, que é a cor vermelha, ok? E vou concluir. E aqui ele fica selecionado aqui, ó, em Property Indicator Color, ele fica selecionado as duas cores. As outras cores eu vou apagar, ok? Até a vírgula. Qualquer coisa, se você não conseguir selecionar na caixa duas cores, você pode preencher aqui, tá? Com o valor CLR, por exemplo, Red, ok? Então ele já colocou pra gente aqui dois buffers, né? Volume buffer e volume colors. Ele também já mapeou os dois buffers, né? Com o índice 0 e o índice 1, os dois buffers. Um ele colocou com o indicator data e outro com o indicator color index, certo? E aqui a gente tem a função onCalculate, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos, da mesma forma que nós calculamos o indicador da aula passada, vou abrir aqui o MetaTrader, nós temos aqui o indicador da aula passada, né, que a gente calculou, é um volume, indicador de volume normal, o volume simples, né, o volume real. Vou voltar aqui para o MetaEditor e vou fazer esse cálculo novamente, lembrando que a gente pode otimizar com Prev Calculated, né, Prev Calculated igual a 0. Se o Prev Calculated igual a 0, eu vou fazer o for, certo? O for eu vou criar um índice dentro dele, que começa com 0 e ele tem que ser menor que o rates total, e ele vai ser incrementado de 1 em 1, certo? E aqui dentro o que eu vou fazer é fazer o volume buffer to índice receber o volume do índice também, certo? Fora do if, né, no else, ou seja, se o Prev Calculated não for igual a 0, o que eu quero é que o volume buffer do rates atual, né, ou seja, o rates total menos 1, receba o volume do rates total menos 1. Isso é o que a gente tinha na aula passada, né? Aqui eu esqueci do ponto e vírgula, certo? Vou colocar aqui. O que eu quero fazer agora, pessoal, vou até executar isso daqui novamente. Vou compilar. Ele deu os dois warnings igual da aula passada, né? Que a gente já viu na aula passada. Isso porque eu estou passando o volume aqui, que é do tipo long, para o volume buffer, que é do tipo double. É só eu converter o tipo aqui usando um cast, né? Vou usar aqui o double. Vou salvar, vou compilar, vai sumir os dois warnings aqui. Pronto, sumiu agora, eu tenho 0 erros, 0 warnings. Vou compilar e vou executar no MetaTrader esse código aqui. Eu vou excluir o indicador e o volume cor, ó, ele já ficou aqui, vou executar o volume cor. Ele está com uma espessura fina, né? Eu vou colocar aqui a espessura 4, para ficar uma espessura maior. Vou salvar novamente, vou compilar, vou abrir o MetaTrader aqui, ele já executou com uma espessura maior. Então o que eu quero fazer, pessoal, é o seguinte, vendo o cursor do meu mouse aqui, ó, se
volume atual for menor que o volume anterior, eu quero que ele seja pintado de vermelho. Se ele for maior que o volume anterior, eu quero que ele seja pintado de verde. Ok? Então, como que eu vou fazer isso no nosso código? Eu vou fazer o seguinte. Aqui no nosso código, a gente tem agora o buffer, que é o volume colors. Ok? Eu vou definir as cores do nosso volume colors. Para isso, eu vou usar uma função chamada plot set integer. Plot index set integer. Ok? O que essa função faz, pessoal? Eu vou copiar ela aqui e vou procurar para vocês lá no site do MQL5 para mostrar para vocês. Então eu vou vir aqui, buscar. Vou buscar aqui, pesquisar para vocês. Ele mostra aqui, ó, plot index set integer. Tá? Então aqui ele mostra, a função define o valor da propriedade correspondente da linha do indicador correspondente. Tá? Então ele tem essas possibilidades aqui, ó. Um que retorna booleano, os dois retornam booleano, né? Chamar indicador, o identificador da propriedade, e os parâmetros que ele passa é o seguinte, é o índice, né, da plotagem, do índice de estilo, propriedade do identificador e o valor a ser definido. O que a gente vai usar é essa segunda opção aqui. Então ele tem aqui os parâmetros que você pode ler o significado deles, né? Índice de plotagem gráfica. O valor pode ser um valor dos valores do enumerador, e aqui você pode pesquisar o que significa cada um deles, né? É o tipo de plotagem que você tem aqui. O propriedade de modificação aqui é o modificador da propriedade específica, o próprio value, tá? E o valor de retorno. O valor de retorno é true se for bem sucedido e false se for um caso de fracasso. Ok? Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. Tá? Então, retornando aqui, eu vou fazer o seguinte. O índice, ele vai ser o índice 0, tá? O plot que eu vou usar é esse plot color indexes. Ok? E eu vou colocar o outro índice aqui como 0, que é o índice dos valores, certo? Que ele será referente. O valor 0, ele será referente ao CLR, vou colocar aqui como dark green. Ok? Então, vou mostrar para você já quando a gente setar aqui os valores das cores, que esse 0 aqui ele vai ser o dark green, ok? E agora eu vou setar a cor vermelha. Então, eu vou colocar aqui como 0. Também vai ser plot color indexes. E ele vai ser 1. E o 1, ele vai ser CLR red. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem que o 0... O que eu estou definindo aqui, pessoal, é o seguinte. O 0, ele será o verde, tá? o dark green, e o 1 será o vermelho, ok? Então, para eu falar para ele que quando o volume atual for menor, ou maior que o volume anterior, ele vai ser verde, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou colocar um if, né? Se o volume buffer index for maior que o volume buffer de index menos 1, ou seja, do índice anterior, né? O que eu quero que aconteça é o meu buffer de cor, né? O volume colors do índice receba o valor 0, né, que é o verde. Certo? Se não, eu quero que
o volume colors do índice atual, né? Index, receba o vermelho. Ok? Isso daqui para minha série temporal passada, né? Estou dentro do for aqui. Para minha série atual, para o meu candle atual, eu tenho que fazer a mesma coisa. Então, se o volume buffer do meu índice atual for maior que o meu volume buffer do meu candle passado. No caso aqui, qual que é o índice do meu buffer passado? É o X-Total menos 2, certo? Então eu quero que o meu volume colors do meu índice atual, né, ou seja, o X-Total menos 1, seja igual à cor verde, que eu defini lá em cima como 0, certo? Se não, eu quero que o meu volume colors do meu candle atual, definido pelo índice X-Total menos 1, certo? Seja igual à cor vermelha, que é o 1. Ok? Eu vou compilar isso daqui, pessoal, e ele não vai dar nenhum erro sintático, tá? Mas a hora que eu executar lá, ele vai dar um erro de estouro de buffer, né? Ele vai falar que eu estou tentando acessar um buffer, uma região do buffer que não existe. Quer ver? Eu vou salvar, vou compilar, e aqui ele mostra 0 erros e 0 warnings, ok? E aqui ele já estava plotado, né? E ele mostra aqui, ó, array out of range in, e aqui ele mostra o nome do nosso indicador, né? Inclusive vou plotar ele novamente, vou excluir ele, vou limpar aqui, e quando eu executar o nosso indicador aqui no gráfico do preço, ó, ok, ele mostra esse erro. E o nosso indicador também não funciona, né? Ó, ele mostra esse erro aqui. Esse erro nos diz que a gente está tentando acessar uma região da memória, ou que ela não está declarada, ou que ela não existe, vai estourar o buffer, o nosso buffer que foi declarado. Esse erro aqui, pessoal, é o seguinte, eu vou até remover o indicador, vou limpar isso daqui. Aqui é um pouco óbvio, né? Para quem já entende um pouco de programação já sabe onde foi que eu errei aqui. Aqui é o seguinte, dentro desse for, a gente está inicializando o nosso índice como 0. Isso significa que todo vetor começa com índice 0, certo? Na primeira passagem, na primeira iteração aqui do for, a gente está fazendo uma verificação dentro desse if, que é o seguinte, o nosso buffer, volume buffer, do índice 0, a primeira iteração, o índice aqui vai ser 0. Ele está comparando o índice 0, se é maior, com o buffer do índice 0 menos 1. Ou seja, 0 menos 1 é menos 1, certo? A gente sabe que todo vetor começa com o índice 0. Não existe a posição menos 1. Então, essa posição aqui não existe. Então, ele está tentando acessar a posição menos 1 que não existe. Uma forma de resolver isso é a gente fazer um if aqui, né? E no caso do índice ser igual, na verdade, se o índice for diferente de menos 1, de 0, tá? A gente executa isso daqui. Só no caso do índice for diferente de 0. Se ele for 0, ele não vai executar isso daqui. Na primeira passagem ele não precisa executar isso daqui. Tudo bem? Nesse else aqui, depois que o prev calculated for diferente de 0, a gente não precisa fazer isso porque a gente não tem iterações. Tudo bem? Então vou salvar isso daqui, vou compilar. Não deu nenhum erro, nenhum warning. Vou voltar aqui no MetaTrader e vou executar o nosso indicador. Vou executar, ó, e agora sim, ele não deu nenhum erro e nosso indicador aparentemente funcionou, né? Vamos testar, comparar aqui, ver se ele realmente funcionou. Então eu estou aqui nesse volume aqui, ó, onde o meu cursor do mouse está,
Vamos ver se funcionou. Então esse volume aqui ele é maior que o anterior, então ele é verde, tá certo? Esse volume aqui ele é menor que o anterior, então ele é vermelho. Esse volume aqui é menor que o anterior, então é vermelho. Esse é maior, é verde. Esse aqui é maior, é verde. Esse é maior, é verde. Menor vermelho, maior verde. E aparentemente ele funcionou, né, pessoal? O vermelho é o maior, ele funcionou. Ok? Então, cada vez que abrir um novo candle, ele vai abrir um volume. E se esse volume fechar maior que o anterior, ele vai ser verde. Se ele fechar menor que o anterior, ele será vermelho. Ok? Bom, com essa aula, a gente finaliza o capítulo número 3, que a gente viu sobre os indicadores. E na próxima aula, a gente vai ver sobre os robôs. Então, será um capítulo muito interessante. Eu espero vocês no próximo capítulo.